Eu gostaria de ser o mais breve possível nesse vídeo, mas às vezes o assunto exige um tempinho um pouco maior. Por isso eu peço a vocês que tenham paciência, ok? Tenham um pouco de paciência e assistam até o final. Vocês vão gostar, eu garanto. Se vocês não tiver tempo suficiente para assistir, aí vocês fazem o seguinte: vocês assistem de 2 ou 3 ou 4 vezes. Eu vou fazer esse vídeo, vou ver se eu faço em 2 partes. Mas vou postar as 2 partes nesse mesmo vídeo, ok? Vamos falar hoje sobre o sacerdócio. O sacerdócio aarônico. Ou o sacerdócio de Arão e sua família, que eram da tribo de Levi. Então ninguém mais podia entrar nesse arranjo. O arranjo sacerdotal, chamado sacerdócio aarônico, foi feito por Deus, um pacto que Deus fez com Arão, não é verdade? Lá no deserto do Sinai. Foi um arranjo criado e estabelecido pelo próprio Jeová. Sim, para beneficiar a nação inteira de Israel. Então, por meio desse arranjo, pessoas das outras tribos, né, e até mesmo da tribo sacerdotal, que era a tribo de Levi, podiam se achegar a Deus por meio do sacerdócio arônico. E assim ofertar seus sacrifícios, suas ofertas, apresentando assim a Deus tudo aquilo que eles precisavam apresentar através de um sacerdote ou de um pacto sacerdotal. Então, esse pacto encontra-se aqui no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 1, que diz assim: E faze aproximar-se de ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para eles me servirem como sacerdotes, Arão, Nabade e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Então, esse pacto foi feito com a família de Arão, o pacto sacerdotal. Agora, por quanto tempo vocês acham que deveria durar o pacto sagrado que Jeová fez com a nação de Israel, ou seja, com Arão e seus descendentes, que eram da tribo de Levi? Será que esse pacto iria durar para sempre? Realmente sempre? Ou o que é que foi dito lá no Êxodo? Novamente, abra suas Bíblias aqui, em Êxodo 40, verso 12 a 15. Faze chegar Arão e seus filhos à porta da congregação e lava-os com água. E veste Arão com vestes sagradas e unge-o e santifica-o para que me seja sacerdote. E faze chegar seus filhos e veste-os com túnicas. E unge-os como ungiste seu pai, para que sejam meus sacerdotes, e sua unção me seja por sacerdócio, olha só a palavra agora, perpétuo, pelas suas gerações. Sacerdócio perpétuo. A palavra hebraica aqui, perpétuo, quer dizer para sempre. Mas essa palavra olã também tem outros significados, como por exemplo, um tempo de longa duração, um tempo de futuro indefinido ou de duração indefinida. Será que realmente o sacerdócio de Arão foi literalmente para sempre? Será que devemos entender dessa forma, como a maioria das traduções assim traduz? É o que nós vamos ver durante esse estudo. Será que realmente o sacerdócio arônico seria para durar para sempre? Bem, com base no que diz Hebreus, capítulo 7, versículo 11, 12 e 19, que nós vamos ler, vamos ver se o sacerdócio arônico ele realmente dura para sempre ou por tempo indefinido, como a tradução Novo Mundo, ela diz. Em vez de dizer que o sacerdócio arônico seria perpétuo ou para sempre, a tradução Novo Mundo, ela diz por tempo indefinido.
Então vamos ver. Perpétuo quer dizer para sempre. Tempo indefinido quer dizer um tempo de longa duração, porém, não um tempo sem fim. Notemos o que é que diz aqui. Hebreus capítulo 7, verso 11, 12 e depois o 19. Diz assim: portanto, se a perfeição fosse alcançada pelo sacerdócio levítico, ou arônico, né, da família de Arão, pois sob este o povo recebeu a lei, que necessidade ainda haveria de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Notou? O autor da carta aos Hebreus, ele fala de um outro sacerdócio, de um outro tipo de sacerdócio, que estava profetizado e que viria em existência algum dia. Sim, é o sacerdócio de Melquisedeque. Lá no Salmo, Jeová havia dito para aquele a quem ele convidaria para sentar-se do seu lado lá no trono. Isto lá no céu. Porque nenhum sacerdote aqui na terra sentou-se ao lado direito de Deus. Mas o Salmo 110, versículo 1 e 2, e depois o 4, mostra que este sacerdote que seria levantado segundo a ordem de Melquisedeque, ele se sentaria no trono de Deus, ou ao lado de Deus, ao lado da majestade nas alturas. E não tem como nenhum judeu ortodoxo negar este texto, pois ele é uma profecia que teria um cumprimento em um tempo determinado por Deus. Então nós vimos aqui que o sacerdócio arônico, ele não era capaz de aperfeiçoar os adoradores de Yud-Rei Vav-Rei. Sacrifícios de animais, o sangue de bezerros e de touros, não santifica nenhum ser humano a ponto de aperfeiçoá-lo e dar-lhe a vida eterna. O escritor aos Hebreus ainda fala na sua carta que se o sacrifício de animais oferecido sob o sacerdócio arônico pudesse purificar e aperfeiçoar para sempre os seus ofertantes, não precisaria, uma vez a cada ano, o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos no dia da purificação, no dia do Yom Kippur, para purificar a nação de Israel. Sim, o sangue dos sacrifícios dos animais não podia garantir vida eterna para aqueles que oferecia. Aí você pode dizer, irmão, então quer dizer que aqueles que ofereceram sangue de animais antes da vinda de Yeshua, eles estão condenados? Não, porque segundo o próprio escritor também diz, no capítulo 10, aqui de Hebreus, e o versículo 1, ele diz: porque a lei tem a sombra dos bens futuros e não a imagem real das coisas. Não pode jamais tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Então, essas pessoas que ofereciam esse sacrifício, que era um tipo daquilo que haveria no futuro de um sacrifício maior e que seria apresentado diante do próprio Deus no céu, elas foram santificadas e justificadas não pelo sacrifício em si dos animais, mas pela fé que elas exerciam no vindouro sacrifício maior e definitivo, que é o sacrifício de Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach. Portanto, aquela lei, aquele arranjo sacerdotal onde se oferecia animais, ele era apenas temporário, até que se estabelecesse o verdadeiro arranjo sacrificial, o verdadeiro sacerdócio, que seria um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Sim, não pode haver dois arranjos sacerdotais ao mesmo tempo. Para que alguém ocupasse a posição de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio arônico, que veio bem depois do sacerdote do rei Melquisedeque, da cidade de Salém, hoje Jerusalém,
teria que deixar de existir para ceder lugar a outro. Veja, ainda no versículo 12 diz: pois quando há mudança de sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. Então, aquela lei dos sacrifícios, ela já teve o seu cumprimento em Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach. Veja, ainda nós podemos ver que realmente aquele pacto sacerdotal, o pacto de um sacerdócio arônico, ele findou no capítulo 8 ainda de Hebreus, verso 13, quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira, e o que se torna velho e antiquado está prestes a desaparecer. Quando Cristo entrou no mundo e começou o seu ministério, Deus, o próprio criador do pacto arônico e aquele que o pôs em existência lá no Sinai, ele preparou um corpo perfeito, um humano perfeito, para que o Messias ele oferecesse esse corpo humano, seu corpo, sua carne, seu sangue em sacrifício de uma vez para sempre. Várias vezes, os sacrifícios de animais oferecidos no templo lá de Jerusalém, por causa do pecado da nação de Israel, Jeová deplorou. E por Jeová deplorar, Jeová preparou um sacrifício melhor. Aqui ainda diz isso, ó, capítulo 10 de Hebreus, os versículos 5 e 6. Diz assim: por isso, ao entrar no mundo, Cristo, ou o Messias, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. Não te agradaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Verso 7. Então eu disse, isso é o Messias dizendo: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então, essa citação é do Salmo 40, versículo 8, onde o salmista Davi, ele diz que Deus haveria de preparar um corpo para que este corpo fosse oferecido em sacrifício. Sim. Davi não tinha condição de oferecer sacrifício pelo povo, nem por si mesmo, pois Davi era um homem pecador. Davi, ele não era perfeito. Mas o Messias, quando viesse, ele viria como um ser humano perfeito. E assim como Adão, um ser humano perfeito, entregou a humanidade, não apenas Israel, à morte e à condenação, esse Messias, ele se ofereceria voluntariamente e ofereceria seu corpo, seu sangue, sua vida humana como sacrifício pelos pecados. Mas para que isso fosse feito e para que esse novo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, exercido pelo Messias, pelo Mashiach, fosse colocado em evidência, em ação, né? Como já falei, o sacerdócio arônico teria que ser eliminado ou posto de lado para sempre. Aqui no verso 9, ainda de Hebreus 10, diz: então acrescentou. Isso é o Messias falando. Embora essa seja a citação da Taná, não é? No livro dos Salmos, feito por um servo de Deus chamado Davi, todos sabem que Davi ele era um profeta de Deus. E muitas coisas que Davi falou é profética. Isso nem os judeus ortodoxos podem negar. Então, ele disse assim: o Espírito de Cristo em Davi falou isto, profetizando para o Cristo, o Messias. Então acrescentou: aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus. Veja, cancela o primeiro para estabelecer o segundo. A que se refere essas palavras, cancela o primeiro para estabelecer o segundo? Refere-se ao pacto sacerdotal que Jeová havia feito com Arão e seus filhos e por todas as gerações, até que viesse o Messias, o sacerdócio de acordo com a ordem de Melquisedeque, conforme profetizado no Salmo 110, verso 4. Davi não sentou-se ao lado de Jeová. Não sentou-se
no trono celestial de Deus, embora tenha sentado no trono representativo de Jeová aqui na terra. Mas ele não sentou no trono celestial de Deus. Tudo relacionado ao antigo pacto, como por exemplo o tabernáculo e aqueles que servem ali, era um modelo das coisas no céu. Então, mas nenhum daqueles sacerdotes do pacto aarônico, nem mesmo os reis de Israel, sentaram no Santo dos Santos ao lado de Deus. Mas o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, ele foi convidado pelo próprio Jeová para sentar ao seu lado lá nos céus. Salmo 110, verso 1 e 2. Em Hebreus capítulo 5, versículo 4 a 6, confirma o que foi dito. Jesus, ou Yeshua HaMashiach, ele não se glorificou a si mesmo e nem se autoproclamou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não, mas foi o próprio Deus quem o santificou e o separou para esta função. E ele exerce essa função desde o primeiro século, ao lado de Deus, a favor não só de Israel, mas de toda a humanidade que acredita e tem fé que Yeshua é o Messias e é esse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, profetizado no Salmo 110, versículo 4. Sim, essa ordem é diferente da ordem aarônica. Então, meus irmãos, então, meus amigos, você que é evangélico, você que é católico, você que é judeu messiânico, qual a tradução mais correta para a palavra hebraica olam, que aparece aqui referente ao sacerdócio aarônico, lá no livro de Êxodo 40, versículo 15? É aquela que diz que o sacerdócio seria eterno, o sacerdócio aarônico seria eterno, duraria para sempre? Ou aquela tradução que diz que o sacerdócio aarônico duraria por tempo indefinido nas gerações de Arão? E assim, eles terão de atuar para mim como sacerdotes, e sua unção terá de servir-lhes continuamente como sacerdócio por tempo indefinido. Por tempo indefinido. Nas suas gerações. Tradução Novo Mundo da Bíblia Sagrada, edição de 1984. De acordo com o que vimos em Hebreus, e vimos até agora neste vídeo, há um novo sacerdócio em ação. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E nesse sacerdócio, o sumo sacerdote para sempre é o Messias, Yeshua HaMashiach. Sim, que não era da tribo de Levi, nem da tribo de Arão, mas da tribo de Judá. Então, meus amigos, vimos aqui que o sacerdócio aarônico findou e que estamos sob uma nova administração de Jeová, um novo arranjo, que é o sacerdócio de Jesus Cristo, o qual ofereceu-se como sacrifício por nós uma vez para sempre. Agora surge uma pergunta. Esse sacerdócio que findou lá no primeiro século, o sacerdócio aarônico, ele seria restaurado algum tempo no futuro? O que vocês dizem? Deixe seus comentários aqui no pé do vídeo, para que eu possa entender o modo que vocês pensam. E a gente possa, assim, conversar um pouquinho, ok?